Olá, pessoal do Me Salva. Então, chegou a hora de a gente começar a estudar uma matéria que cai bastante na prova da OAB, que são os famosos direitos dos advogados. A gente vai dividir a temática em 3 aulas, começando agora, na primeira parte, certo? Bom, então, no que se refere aos direitos dos advogados, eles vão estar lá expostos no nosso artigo 7º do Estatuto. Mas como a gente não vai ficar aqui lendo simplesmente esse artigo, a gente dividiu, então, em alguns tópicos, começando pela liberdade para liberdade do exercício da advocacia. O advogado, ele vai poder exercer a sua profissão em todo o território nacional. O exame da ordem determina que, então, mesmo que a gente faça, por exemplo, a prova no Rio Grande do Sul, a gente vai poder, obviamente, ser advogado em todo o Brasil. Ocorre que, após a inscrição, o advogado ele vai estar, digamos assim, relacionado, ele vai estar inscrito em um conselho seccional específico, que vai ser o Conselho Seccional Principal. Esse conselho seccional, ele se escolhe na verdade, pelo local em que o advogado atua de forma mais constante. Obviamente, então, pelo local de trabalho do advogado. Se a gente não tem a informação, ou se, por exemplo, o advogado não trabalha em nenhum escritório específico, a OAB, então, entende como sendo o local do domicílio dele. Esse, então, vai ser o conselho principal onde ele vai estar inscrito. Mas acontece que alguns advogados atuam em mais de uma região do estado. Por exemplo, trabalham para sociedades de advogados que atuam em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, em diversos estados. E aí, nesse sentido, ele vai precisar, necessariamente, estar inscrito em um conselho suplementar, que vai ser, então, nos conselhos seccionais, onde ele atua, mas atua com habitualidade. Essa habitualidade, ela é necessária, porque senão, na verdade, imaginem, precisaria estar inscrito em todos as regiões do país em que ele, eventualmente, uma vez ou outra, teve uma causa, e isso seria necessariamente muito mais problema do que solução para a OAB. Essa habitualidade, ela se prova, na verdade, ela se confirma na atuação, então, do advogado em 5 causas por ano. Então, se o advogado, por exemplo, embora esteja inscrito no Conselho Seccional do Rio Grande do Sul, que é onde ele possui escritório, onde ele trabalha comumente, se ele tem, digamos, mais de 5 causas naquele ano na seccional de São Paulo, ele então deve sim estar inscrito como Conselho Seccional Suplementar nesse estado, certo? Bom, além disso, um outro tópico que diz respeito aos direitos do advogado seria, então, aquele da inviolabilidade. O Estatuto da Advocacia, então, garante ao profissional o direito da inviolabilidade da profissão. Isso se relaciona muito àquilo que a gente falou, lembra da função social do advogado. Então, existem todos esses direitos que a profissão ela acaba sendo protegida, vamos dizer assim. Essa inviolabilidade, ela se estende não só ao local de trabalho, não só à profissão, mas aos instrumentos utilizados. Então, tanto ao escritório, como aos computadores, os documentos, as correspondências do advogado. Isso significa, então, que tanto o local quanto esses objetos, eles estão protegidos. E para que haja uma apreensão desses locais, em uma eventual investigação, por exemplo, a Polícia Federal ela vai precisar de alguns requisitos. Então, além do normalmente necessário mandato de busca e apreensão, porque lembrem que a gente vai chamar aqui para simplificar do nosso querido MBA, que é aquele documento, obviamente, fundamentado por uma decisão judicial que determina as razões pelas quais a Polícia Federal, ou, enfim, a Polícia Federal, mas poderia ser uma polícia militar normal, ela vai precisar, então, de uma determinação judicial, na verdade, para poder realizar essa apreensão, né? A gente sabe que não pode simplesmente bater na porta do escritório ou de uma casa e simplesmente entrar e fazer o que bem entende. Então, obviamente que precisa desse mandado de busca e apreensão. Esse mandado tem que estar fundamentado numa decisão judicial que só pode ser
realizada quando houver, então, indícios de materialidade e autoria de algum crime. Só que no caso dos advogados, existe ainda uma segunda característica necessária para que esse ato seja legal, que é o acompanhamento da apreensão por um representante da OAB. Então, além do MBA, a gente vai precisar de um representante da OAB acompanhando toda essa diligência. Ainda tem uma questão importante que, embora mesmo imaginamos que numa situação em que existia um mandado e um representante da OAB, a polícia, ela não vai poder atingir nessa busca clientes que não estejam envolvidos na suposta investigação. Então, claro que o direito à privacidade entre advogado e cliente de alguém que não tem nada a ver com aquela investigação que está sendo realizada não pode ser desrespeitado. Então, os outros clientes não vão poder ser atingidos por isso. Então, imaginamos que tem um documento muito importante de um cliente que não está naquela investigação, aquilo, obviamente, que não pode ser tocado. Mas, em relação aos clientes que estão sendo investigados, porque aqui é muito importante lembrar que todas essas garantias e essas proteções referem-se àqueles crimes cometidos no exercício da profissão, porque a gente está falando aqui de documentos e de instrumentos utilizados no exercício da profissão do advogado. Então, claro que isso não significa, isso não diz respeito, por exemplo, se o advogado comete um crime fora do exercício da sua profissão. Aí o representante da OAB não vai ser necessário, enfim, aí a gente tem uma situação um pouco diferente. Aqui é um crime no exercício da profissão. Então, nesse caso, os clientes que não estejam sendo investigados não podem ser prejudicados, mas os clientes investigados que estejam eventualmente, sejam coatores, né, dessas suspeitas de crime, acabam podendo ser, sim, também visados nessa investigação. Então, os documentos que digam respeito a esses clientes podem, sim, serem apreendidos. E a gente vai ter uma situação muito parecida quando a gente fala da inviolabilidade relacionada à prisão do advogado, que é também uma coisa que costuma cair no nosso exame da ordem. Quando a gente tem uma prisão, então existem duas situações diferentes. A primeira é quando trata-se de um crime no exercício da profissão do advogado e a prisão, ela é uma prisão em flagrante. Então, nessa situação, a gente tem obrigatoriamente a necessidade de um representante da OAB. Então, o policial federal ou o policial militar que estiver acompanhando a prisão e efetuando a prisão, ele vai sim ter a necessidade de chamar um representante da OAB para só depois, então, encaminhar a pessoa, enfim, à delegacia ou diretamente ao presídio. Mas essa necessidade, ela não acontece, ela não existe se a gente tem o caso, por exemplo, de uma prisão preventiva, provisória, ou no caso de um flagrante sem relação com a profissão. Por exemplo, um advogado que foi preso numa situação de violência doméstica. Bom, nesse caso, não tem a necessidade da presença de um representante da OAB, mas a gente vai ter a necessidade apenas do informe ao representante. Então, informe à seccional da OAB em que esse advogado está inscrito. Apenas isso já é suficiente para a validade do ato, porque lembrando que sem essas duas situações, no caso, então, de uma prisão em flagrante no exercício da profissão, sem o representante da OAB, a gente vai ter um ato nulo. Isso é muito importante de a gente lembrar. Bom, ato nulo, então, como a gente sabe, não produz efeitos. Não produzindo efeitos, deve ser desconsiderado. Então, nesse caso, a prisão não poderia ser efetuada, certo?
Por fim, então, ainda falando sobre a prisão do advogado, imaginando então que esse advogado foi preso, digamos que o ato estava correto, existia a presença do representante da OAB, sendo o caso, etc. O nosso amigo João aqui voltou, mas agora, coitado, está preso. Onde que fica preso esse advogado? Bom, o Estatuto da Ordem ele vai determinar que o advogado tem o direito a ficar numa sala chamada de Estado Maior. Essa sala de Estado Maior, ela é uma garantia do advogado de restar preso até o trânsito em julgado do processo. Ou seja, na prisão preventiva, enquanto não houver condenação definitiva. Essa sala de Estado Maior, então, ela é um direito do advogado e caso ela não haja por alguma razão o órgão judiciário, né, aquele que determinou a prisão, então, tem o dever de transformar essa prisão, então, numa prisão domiciliar. O advogado, então, nosso querido João, não vai poder ficar nessas condições aqui em que a gente estabeleceu ele primeiro, porque o Estatuto da Ordem entende que a sala de Estado Maior ela é uma sala, compartimento de uma unidade militar, ela é uma sala e não é uma cela, e é um local com comodidades dignas, sem grades como numa prisão tradicional. Então, nesse caso, o nosso querido advogado João não poderia ficar nesse local, ele deveria estar numa sala de Estado Maior, na falta dela, numa prisão domiciliar. E isso, claro, até o trânsito em julgado, porque, enfim, depois do trânsito em julgado, não há necessidade, ele poderia, então, ser encaminhado a um presídio comum. Correto? Bom, pessoal, então, para essa nossa primeira aula de Direitos dos Advogados, era isso, continuamos na próxima. Valeu!